Quero teu aroma em meu ser, pra mostrar ao mundo todo o teu perfume em meu viver. Toma minha vida, faça refletir a tua luz, tua luz. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Quero andar contigo, onde me mandares eu irei. Vem guiar-me sempre, mostra-me o caminho para o lar. Vou erguer a voz ao mundo, vou anunciar o teu amor. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Ó Senhor, eu vejo o mundo que está sofrendo sem amor. Vivem na escuridão sem saber por onde prosseguir. Mas eu vejo ao meu lado uma luz que brilha sem cessar. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Quero andar contigo, onde me mandares eu irei. Vem guiar-me sempre, mostra-me o caminho para o lar. Vou erguer a voz ao mundo, vou anunciar o teu amor, teu amor. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Com tua luz, estrela da manhã. Amém? Assim seja, né? Assim seja. Olha, eu queria dar os parabéns para essa equipe de louvor dessa igreja. Parabéns. Bonita. Alegra a festa na casa de Deus. Pela manhã nós falamos que aqui é um grande hospital, né? Nunca esqueça, esse lugar aqui, por incrível que pareça, é um grande hospital. Jesus é o médico dos médicos. Aqui o Senhor Jesus
quer curar você. Eu. Quantos pecadores nós temos aqui nessa manhã? Pode abaixar. Pecadores que não vivem mais pecando. Impressionante, né? Porque a graça de Jesus nos dá poder para não pecar. Se alguém pecar, nós temos um sumo sacerdote, um advogado que pode interceder por nós. Amém? Eu achei lindo quando a igreja cantou aqui sobre a família. Irmãos, dá uma olhadinha para o lado, olha para frente, para o lado, dá uma olhada para tudo quanto é lado. Essa aqui é a família. Essa aqui é a tua família. Não esqueça disso. A palavra de Deus deixa bem claro que isso aqui é a família. Certa vez Jesus estava pregando num local e os discípulos chegaram e falaram assim: olha, sua família está aí fora te chamando, teu pai, a tua mãe, está todo mundo aí, teus irmãos estão te procurando. E Jesus virou e falou: não, minha família está aqui, ó. Todos que fazem a vontade de Deus é a minha família. A nossa família está aqui, irmãos. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, morrendo, ele chegou para João, falou: João, eis aí a sua mãe. Era Maria, a mãe de Jesus, não era a mãe sanguínea de João, era a mãe de Jesus. Falou: eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí seu filho. Jesus deixou uma lição para a gente, queridos, que família é esta família aqui de Deus. Sabe por quê? Tudo nessa vida passa. Passa ou não passa? Passa. Nós casamos novinhos muitas vezes, e pode acontecer na guerra do bem e do mal, do conflito entre o bem e do mal, a esposa dormir, ou seja, morrer. A única família que vai ficar até Jesus voltar é essa aqui. Sabia? Então, eu queria dizer o seguinte: não se sinta sozinho. Eu sei que talvez aqui na igreja tem pessoas que estão sentindo falta da mãe, do esposo, da esposa ou do pai. Ele não tem ninguém, está sozinho. Mas eu quero dizer o seguinte: em nome de Jesus, você pode estar desacompanhado, mas sozinho jamais, porque isso aqui é a tua família. Jesus sabia que na guerra do bem e do mal era terrível. Ele criou essa família, a igreja, um lugar de refúgio, um lugar de esperança, um lugar que você não vai sentir sozinho de hipótese nenhum, solitário. Jesus varre a solidão, algo que esse mundão louco aí tem milhões sofrendo de solidão. Na casa de Deus você tem que abraçar, tem que cuidar do teu irmão, abraçar, ver o que ele está precisando. Tem pessoas que talvez chegam aqui, precisam de um lugar para almoçar. Convide ele para almoçar, tá? Convide ele para almoçar. Precisa de um oi, precisa de um abraço. Aqui é a família de Deus. A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, fazer a eles o que gostaria que eles fizessem conosco, porque todos nós somos pecadores, somos ou não somos? E pecador necessita, pecador tem necessidade de amigos, de salvadores, de companheiros. Um dia eu estava sozinho no banheiro chorando. Eu não gosto nem de contar, que me emociona. É complicado, né? Já me emocionei. Estava chorando, estava solitário. Falei: será que Deus esqueceu de mim? Vou ter que ajudar. Alô? Também já estou aqui com o olho cheio d'água. E ele estava chorando muito, soluçando no banheiro, no chuveiro. E ele falou: poxa, eu estou me sentindo tão sozinho. Olha o que o inimigo fez na minha vida. Olha o que eu estou passando nesse momento. E eu não tenho amigos que me liguem, que venham até mim. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor é um amigo dos amigos. O Senhor me conforta e o Senhor está comigo. Eu sei que o problema que eu estou passando vai passar, porque tudo passa.
O Senhor nos carrega com a tua mão. Eu não sei se ele pensou isso tudo, mas eu já estou aproveitando pregando também. Mas ele deve ter pensado tudo isso, porque ele me contou. Aí, nesse momento, o celular dele tocou. Recebeu uma mensagem de um amigo. E nessa mensagem estava falando o seguinte. Tem que respirar fundo, né? O celular tocou e a mensagem desse amigo falou assim: o senhor pediu para te avisar que você não está sozinho, que ele está com você. Aguente um pouco mais, que eu não me esqueci de você. E na semana seguinte, esse amigo que passou a mensagem para ele era um casal. E a mulher estava em casa atarefada fazendo as coisas, e Deus tocou no coração dela profundamente. E nessa hora ela virou para o marido e falou assim: vamos orar pelo Marcão. Vem, vamos orar agora, porque ele está precisando. Deus está tocando no meu coração. E aí eles ajoelharam ali na sala e eles oraram. E o marido dela, que não é muito de escrever, falou: vou mandar uma mensagem para ele, vamos. E mandou essa mensagem para ele. Nós temos que amar os nossos semelhantes. Esse dia eu estava na igreja e um rapaz chegou do meu lado: Marcão, eu quero falar contigo. Vai, fala. Aí ele contou o desespero dele. Ele estava se sentindo sozinho, sem família, não tem ninguém na igreja, só eu. E ele estava angustiado e ouvindo, e o culto estava começando, e era um culto sobre família. Ele falou: não aguento ouvir, não tem ninguém. Ele ficou desesperado e saiu, foi embora. Aquilo cortou meu coração. Que muitas vezes faz um programa de família, vem todo mundo, pai, esposa, neném, todo mundo junto, né? E aqueles que não têm, muitas vezes se sente excluído, se sente solitário. Não deixe o inimigo fazer isso com você, não, porque Deus ouve a nossa oração, Deus cuida da gente, Ele é um papai querido. Deus tem planos maravilhosos, Deus ouve a sua oração, a mais fraca oração, Ele ouve, Ele age, e Ele faz coisas que você nem imagina. Deus é um Deus de amor. A palavra de Deus diz que a gente nem imagina os planos maravilhosos que Deus tem para a gente. Deus quer presentear a nossa vida. Mas nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. O inimigo, durante 6.000 anos, ele estudou o comportamento humano, e o que ele puder fazer para jogar um contra o outro, ele vai fazer. O que ele puder fazer para jogar uma esposa contra o esposo, ele vai fazer. Filho contra pai, pais contra filho, amigo contra amigo, irmão contra irmão, ele vai fazer. Ele faz de uma maneira sutil. Ele estuda o seu temperamento. Quando você nasceu, ele te acompanhou, percebeu qual é a sua personalidade, o seu jeito de ser, os seus pontos fracos, e ele vai no ponto. Sem você perceber, você muitas vezes está sendo joguete na mão do inimigo. E relacionamento é uma coisa maravilhosa. Família é uma coisa maravilhosa. Existe família de uma só pessoa que se junta com milhões e bilhões. Existe famílias com 3, 4, pai, mãe, filho. Existe. Família de Deus, ela é eterna, porque Deus está presente. Mesmo que um descanse, vai ressuscitar no último dia. Uma vez eu tinha uma colega, estava passando um desespero muito grande. Ela não sabia quem ela namorava. Ela queria namorar, né? A gente passa por esse desespero, né? Com quem que eu vou casar? Com quem que eu vou namorar? E ela tinha uma opção, um rapaz que às vezes ia na casa de Deus, mas ele não amava muito Jesus, não. Ele queria mais era a vida lá fora. Ele vivia para si. E ela falou: Marcão, não sei o que eu faço, continuo o relacionamento com ele ou não, o que eu faço? Eu falo: ó, eu não sei o que você faz não, agora Deus sabe. E Deus sabe e deixou escrito, né? Deus deixou o conselho, porque Deus é o nosso papai, e o que Ele fala é para o nosso bem. Pai da terra erra, mas pai do céu não erra não. Ele viu o fim desde o princípio. E eu falei para você o seguinte: eu vou dar uma lida na palavra de Deus, vou separar algumas coisas que você tem que olhar. E ali pode ir sem medo.
Aí separei várias passagens da palavra de Deus, da inspiração, tudo direitinho, vários conselhos para ela dar o tiro na mosca. A chance dela acertar era muito grande. Ela devia continuar com ele ou não. Ele não tinha a mesma fé que ela, ele não tinha os mesmos princípios, ele não tinha o mesmo gosto, a mesma vontade de adorar dele, ele não tinha. Ele vivia a sua vida, né? E ela era bonita, ele era bonito, então ele estava curtindo a emoção ali. E passei para ela, só que tem que ela estava tão apaixonada, tão cega pelo seu sentimento, que ela recebeu, eu falei assim: está com o nome embaixo? Falei: não, quando você acabar de ler, você vai saber qual o nome que você deve escolher, se é esse ou outro. Porque às vezes as jovens, principalmente, né, ficam ficcionados, acham que só tem uma pessoa para outra, só existe tal de alma gêmea, né? Não, existe várias pessoas certas para uma pessoa. Isso é claro na palavra de Deus, várias pessoas certas para uma pessoa. Então você não tem que abaixar a âncora e furar o casco da vida e deixar ele, não. Tenha medo de escolher, não. Mas essa minha amiga olhou os conselhos do Pai do céu. Claros, são conselhos claros, chega até a ver balançar a gente. Mas ela falou assim: não quero não. Escolheu. E ela continuou o relacionamento com aquele rapaz, e foi mil maravilhas. E nos primeiros meses, os primeiros anos, aquela coisa maravilhosa. Mas ele não tinha a mesma fé que ela, o mesmo gosto. E ela engravidou, e ele abandonou ela. E a vida dela foi para uma cachoeira. Sofreu muito. Só a graça de Jesus para segurá-la. E Deus mandou a palavra para ela. E nessa mesma carta bateu na mão de uma outra menina que estava noiva de alguém que não era da mesma fé dela, uma pessoa bacana, legal. E a carta chegou na mão dela. E quando ela leu aquela carta das passagens que ela não conhecia, estava na igreja, mas não conhecia, né? Quando ela leu aquilo tudo, ela viu que quem falou era o Pai do céu. Mesmo sofrendo, ela tomou a decisão de abandonar aquele relacionamento. E a vida foi passando. E no final das contas, quem se deu bem foi eu. Eu quero convidar essa moça bonita aqui, a minha esposa, para continuar a mensagem, porque na realidade é uma só carne, né? É uma só carne. E como a gente está falando de família, nada melhor do que a gente falar, né, juntos. E realmente foi muito difícil, porque quando a gente está apaixonada, a gente fica meio cega, né? Aquela emoção toda, que bate o coração, você não consegue, você não sabe o que você vai fazer. E ele, para mim, aparentemente era perfeito. A gente estava junto há 2 anos e eu pensava em casar com ele, mas sabe o que é aquela vozinha que na palavra de Deus está escrito, que por onde você andar vai estar te avisando, vai por este caminho? E essa vozinha falava, e estava tudo tão perfeito, e aquilo estava me incomodando. Não vai dar certo, não vai dar certo. Deus, Ele ama todos igualmente. Os que amam a sua palavra e o buscam, e aqueles que ainda não conhecem a sua palavra. Então eu sabia que Deus o amava muito também. Mas eu queria fazer o assim diz o Senhor. Eu queria colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E foi uma decisão muito difícil, muito difícil. E eu orei muito e chorei muito. E conversei com ele e não podia dizer exatamente porquê, né, que eu estava terminando, para ele não ficar também com raiva. De repente ele poderia não entender. E foi uma confusão, e ele não estava interessado por mim quando me entregou essas cartas, né? Ele nem conhecia a pessoa, a gente tinha se conhecido muito rapidamente, e ele me entregou, e eu falei, aonde que você tirou isso? Da onde? Aí ele me apresentou desse livro aqui,
Testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Aí eu me empresta esse livro e eu devorei esse livro. Eu li ele todo. E o livro, ele me mostrou qual o valor que Deus dá para o casamento. Eu não tinha noção. Eu sabia mais ou menos, mas o que Deus pensa em relação ao casamento? Irmãos, eu indico esse livro para vocês lerem. Esse livro aqui vocês leem muito rapidamente. É muito bom. Você também que já está casado, é importante você ler. Você que não é casado, que você faz parte do ancianato ou de algum departamento da igreja, às vezes tem que fazer comissão, você tem que saber o que está escrito aqui, o que Deus pensa do casamento. E quando eu li, eu falei, não tem como, eu tenho que tomar a decisão. Eu tomei a decisão mais difícil da minha vida e eu terminei. E Deus me consolou, como consolou quando eu perdi a minha mãe, como consolou em outras, como consola a vida de vocês também quando os problemas vêm. E em Salmos 107, versículo 20, Deus me falou o seguinte: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Eu fui um tição tirado do fogo, porque para mim esse relacionamento era perfeito aos meus olhos, mas Deus vê tudo. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, você que está passando por essa situação, que quer um namorado, você que quer saber se essa pessoa é a pessoa que vai te fazer feliz, que você vai fazer essa pessoa feliz, pergunta para Deus, coloque Deus em primeiro lugar, observe essa pessoa. Hoje à tarde a gente vai falar sobre isso. Você que está solteiro, que está querendo encontrar uma pessoa, você que sonha com um príncipe encantado, será que existe o príncipe encantado? Então, venha hoje no JA. Será que está escrito na palavra de Deus, na inspiração, o que a gente deve observar no namorado, numa namorada? Quer falar? Então, se você quer entender, quer saber o que Deus fala, venha no JA, namorados principalmente, viu? Venha no JA, que a gente vai ler a palavra de Deus e vai passar para vocês. É verdade. Enquanto a gente está solteiro, tem que abrir o olho. É ou não é? Tem que andar com o olhão. Combinado? Jovens, meninas, meninos, está procurando uma namorada, está querendo casar, abra o olho. Negócio que o amor é cego, pô, isso é mentira. Deus fala que o amor enxerga bem. Quem é cego é paixão. O amor é olho de águia, ele enxerga tudo. Tá namorando, abra o olho. Agora, depois que casar, fecha o olho. Tem que deixar fechado mesmo, ok? Porque a primeira tentação que vem depois que você casa é: casei errado. Casei errado, eu não devia ter casado com essa pessoa. Diz a inspiração, tá? Bem inspirada, que é exatamente o que o inimigo coloca na cabeça dos casais. Escolhi errado. Eu devia ter casado com aquela minha outra namorada, ou aquele meu outro namorado. Não devia ter casado com fulano. E começa o tormento logo na lua de mel. Nossa, exagero. E o detalhe, irmão, se você tivesse casado com aquela outra, estaria pensando a mesma coisa em relação a essa. Esse pensamento vem, esse sentimento vem, e tem abalado a vida de milhões, porque o inimigo joga esse sentimento para desestruturar o emocional do casal. Porque o que a sociedade tem impregnado na gente é que o casamento hoje em dia ele é muito banal. Se você não deu certo, se separa, então tenta logo. Então não casa não, junta, que é melhor. Quer fugir do pai? Tá te pressionando? Casa. É verdade. Não, né? Fica pra titio. Às vezes fica essa pressão, né? Não casou ainda não? Vai ficar pra titio. Irmãos, tem queridos, amados irmãos, que são felizes solteiros e vão ficar felizes, e não há nada de errado nisso. Pare de ficar pressionando aquele irmão que não casou ainda, ou aquela irmã, porque tem gente que tem o dom de viver sozinho, é um dom, e vive bem. Apóstolo Paulo viveu sozinho.
Ou então eu quero casar porque eu estou apaixonada. Às vezes, né? Eu estou apaixonada, quero casar. Ou às vezes a mãe fala para a filha assim: filha, vê se casa com um homem rico. Não quero andar mais de ônibus. Não aguento, mano. Eu quero só alguém que tem um carro. E as pessoas jovens ficam olha como é que ela é bonitinha. Nossa, é uma gatinha. Às vezes é uma gatinha por dentro e uma onça uma gatinha por fora e uma onça por dentro. E você não está vendo, né? Tem que abrir o olho, não é verdade? A sociedade tem motivado as pessoas a tomar a decisão do casamento embasados em motivos errados. E é aí que mora o perigo. Servo de Deus, não. Filha de Deus toma uma decisão embasada nos conselhos que o Papai do Céu deixou para a gente. Na Pena Inspirada está escrito que é melhor você desmanchar um noivado na porta da igreja no dia do noivado do que você acabar casando errado. Verdade. Está em dúvida, está dando alguma coisa errada, está chocando princípios, ensinamentos, está na hora de dizer o sim, não. Pode dizer o não e ir embora. Deus não te recrimina por isso. Agora, não precisa esperar chegar lá, né, irmãos? Pode pedir, não vai fazer o teu noivo e sua noiva sofrer, né? À toa. Agora, e aquelas pessoas que já casaram? Aqui, nesse mesmo livrinho que vocês vão ler, está escrito o seguinte, na página 14: Deus deseja que o lar seja o lugar mais feliz da terra, o próprio símbolo do lar celestial. O seu lar, não responde não, o seu lar é o lugar mais feliz da terra? Se não é, o que a gente pode fazer para torná-lo? É verdade. Olha, irmãos, ela olhou para mim, não fala não, porque eu ia falar logo, é o lugar mais feliz da terra. E olha que eu sou pecador, hein? Mas uma coisa eu aprendi, hein, meu amor? Uma coisa eu aprendi. Perdão, e outras coisas também. Olha, eu sei que se fizer aqui essa pergunta para todos os pacientes desse hospital aqui, vai ter paciente que vai falar assim: lá em casa é um inferno. Quando está na igreja está tudo arrumadinho, mas quando chega em casa a chapa esquenta. É ignorante que é uma coisa, é falsa, fala blá, blá, blá. Na frente de uma coisa, por trás é outra. Aí começa a guerra dentro das casas. Aqui é um hospital. E nessa manhã, como ela leu no Salmo 107, versículo 20, o Senhor lhe enviou a sua palavra para os sarar e para os livrar daquilo que é mortal. Em outras versões diz: para os livrar daquilo que é mortal. Abra sua Bíblia e deixa essa passagem anotada aí, Salmo 107, 20. Abre aí a sua Bíblia, sublinha essa passagem, 107, 20. Em muitos momentos da sua vida você vai precisar lembrar dessa passagem. A palavra de Deus, ela é importante, está frisada ali, te mostrando. Deus às vezes manda passagens duras, mensagem dura, para te livrar daquilo que é mortal. Agora, para que Deus sare, a gente tem que estar ligado, conectado com Ele, para a gente poder ler a sua palavra, meditar e ser transformado por ela. Irmãos, ela falou: e aqueles que estão casados? E agora? Não deu certo você parar? O que a palavra de Deus diz? Casamento é para quanto tempo? Tem medo de falar não, aqui é casa de Jesus. O casamento é até quando? Até quando? Até que a morte separe. É isso mesmo, irmão. Não é quanto o amor durar, não. Já ouviu falar? Até quanto o amor durar. Já viu umas músicas aí, o pessoal cantando? Se é arma do inimigo de Deus que finge ser nosso amigo para fazer você sofrer. Casamento é para sempre. Mas que lá em casa o negócio está pegando fogo, a gente é incompatível, temperamento não dá. Calma. Se Deus falou que é para sempre, é porque tem solução. É ou não é? E quem falou que é para sempre? É o amor em pessoa, o próprio Jesus Cristo. Jesus, gente, eu fico pensando, Jesus, tu quer alguém mais amoroso e carinhoso do que Jesus? Tu quer alguém que conheça mais o coração do ser humano do que Jesus? Tu quer que alguém que conheça mais as provações, as lutas, os sentimentos do ser humano do que Jesus? Não existe. E ele falou: não, é para sempre.
É para sempre. O que eu juntei não separa o homem, não, é para sempre. Deus odeia um casamento infeliz, assim como Ele odeia o divórcio. Olha que coisa interessante. Deus odeia o divórcio, assim como Ele odeia o casamento infeliz. E Deus tem solução. Por que Ele odeia? Porque Ele tem solução para o casamento. Irmãos, está acontecendo uma confusão muito grande na mente de muitas pessoas. E é até de se entender, porque é uma palavrinha difícil de entender mesmo. É difícil de se definir, de clarear. A palavrinha amor. O que é amor, irmãos? Me ajuda aí. Está em casa. O que é amor? Amor é um sentimento? Então uma irmã falou: não, é um mandamento. É um sentimento ou é mandamento? Ih, irmão, agora está usando o meu lado direito do cérebro e o lado esquerdo. O que é o amor? É importante nós entendermos, porque se você assistir as novelas da mídia, eles vão ensinar para você uma coisa que daqui a pouco eu vou dizer. Você lê as revistinhas, os bate-papos na internet, os livrinhos de romance, aquelas coisas todas, você vai perceber que a sociedade prega que amor é um sentimento. E aí muita gente embala nesse: o amor é um sentimento, que coisa gostosa. Irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro o que é o amor. E eu dou graças ao Deus do céu que amor não é sentimento. Porque se o amor fosse sentimento, a gente estaria frito, assim como tem milhares fritos por aí, por achar que amor é sentimento. Porque já pensou se amor fosse sentimento, irmãos? Hoje você está sentindo algo por alguém, mas não sente mais. Já percebeu que o amor oscila? O sentimento oscila? O sentimento oscila? A Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, 9, que mais enganoso que todas as coisas é o coração do homem. Ou seja, mais enganoso que todas as coisas é o sentimento humano. O sentimento oscila. Eu posso estar sentindo algo pela Raquel, coisa maravilhosa, encantado, dormir feliz, cheio de endorfina, serotonina, e amanhã sai para lá, não quero nada de outro parecer essa coisa aí, né? Meu pai, casei errado, que angústia, eu não te amo mais, porque está achando que amor é sentimento. E a palavra de Deus deixa claro: amor é um princípio. Ele tem sentimento, e é lindo o sentimento do amor, mas ele é um princípio. Graças a Deus que o amor é um princípio. Ele não é, ele tem sentimento, mas não é sentimento, ele é um princípio. Porque quando eu acordo de manhã e olho para Raquel, ela está toda ali bagunçada, né? Toda ali, eu olho para ela, eu não dormi direito, meu humor está alterado, eu falo: não sinto nada, acabou o sentimento. Mas comecei que amor não é sentimento, mas amor é um mandamento, amor é uma escolha, eu escolho amá-la. É escolha amá-la. E aí, irmãos, não é só escolher amar, não. Tem um camarada dentro do nosso coração que é terrível. É o tal do eu. Conhece o tal de eu? Conhece? O ego, orgulho, aquele ego. Esse camarada tem que morrer todo dia. Tem que deixar o Senhor Jesus matar o teu eu, o meu eu. Porque se ele não morrer, o amor não brota. Agora, quando ele morre, o amor brota. E aquele sentimento que o amor tem, amor princípio, ele brota junto. Eu quero ler aqui, olha só que interessante. Isso não é coisa da minha cabeça, não. Não é aqui não. Não, é aqui, peraí. Mas na frente, eu quero ler aqui. Como diz o Edson, ao vivo é assim mesmo, né? Só alegria. Peraí. Aqui. Olha que coisa interessante que diz a palavra de Deus. Quando o próprio eu é submerso em Cristo, o verdadeiro amor brota, ele brota espontaneamente. Não precisa fazer cara de artista, sorriso de artista, é só deixar o eu morrer. Então, eu quebro esse meu eu, tira esse meu orgulho, da minha arrogância. A gente sabe quando está errado, a gente sabe quando o eu está tomando a decisão da vida, não sabe? Quando a gente clama ao Senhor Jesus, aí ele diz assim: o verdadeiro amor brota espontaneamente. Não é uma emoção, um impulso, mas sim uma decisão de uma vontade santificada. Não consiste em sentimentos, mas na transformação do coração inteiro, da alma, do caráter, que é morto ao próprio eu e vivo para Deus.
Nosso Senhor e Salvador pede que nos entreguemos a Ele. Render o próprio eu a Deus é tudo o que Ele requer. Darmos a nós mesmos a Ele para sermos usados segundo a sua vontade. Antes de chegarmos a esse ponto de entrega, não seremos felizes, úteis e bem-sucedidos, onde quer que seja. Mente, caráter, personalidade, página 206. Irmãos, para o amor brotar, quando você acabou o sentimento pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu amigo, o eu tem que morrer. Quando o eu morre, tudo funciona. A gente para ouvir, a gente pede perdão, a gente pede desculpa, mesmo estando certo, a gente pede desculpa. A gente está mais preocupado com nossos direitos, a minha vontade, o que eu penso, o que eu acho, eu sou assim, eu vivi assim. Porque quando o eu morre, a gente aprende que pau que nasce torto não morre torto. Amém? Porque quem prega isso não é o Evangelho de Jesus, não. O Evangelho de Jesus eu vim buscar todas as madeiras que nasceram tortinha pelo pecado, herdaram da mãe o temperamento, do pai, não tiveram informação, foram escravos dos seus sentimentos, das suas dúvidas, dos seus medos, dos seus anseios. Eu sou o Senhor que te salva. Eu pego essa madeira seca e transformo numa árvore verdejante à beira do rio. Amém? Você crê no Senhor Jesus? O mesmo poder, a mesma ênfase que você dá para guardar o sábado, o mesmo poder que você pede a Deus para ser fiel a Ele, tem que pedir na hora de lidar com os seus sentimentos. Quando teu eu aflorar, minha esposa, desculpa, quando seu eu aflorar, né, clama ao Senhor. Às vezes a gente clama a Deus só quando está duro igual um coco, está desempregado, Senhor, me ajuda a arrumar um emprego, irmãos, olhe por mim. Mas na hora que o eu toma conta, a gente não clama ao Senhor. Na hora que a tentação nos assedia, a gente não clama ao Senhor. Ele fala: irmão, clama a mim, vinde a mim que estás cansado e oprimido. Está cansado do teu relacionamento? Vinde a mim. Está oprimido no teu relacionamento? Vinde a mim. Está achando que não tem saída? Vinde a mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A gente está adorando um Deus vivo, irmãos. Amém? Aqui não é um homem que fala, é o Espírito que usa um vaso de barro. Um Deus vivo, Ele está aqui presente. Ele está enviando a sua palavra nessa manhã para você, que eu nem conheço, não sei nem suas lutas, para te libertar. Se você está passando dificuldades no relacionamento, busque ajuda em pessoas sábias que conheçam o caminho de Deus. Às vezes não é nem um profissional formado, às vezes não é nem um psicólogo, às vezes é um irmão que conhece a Jesus. Pode ser um psicólogo também, pode ser um terapeuta, todos são importantes, mas conquanto que conheça a sã doutrina, conquanto que saiba qual é o caminho, que o caminho é Cristo, não de palavra, mas de conhecimento. E hoje eu queria, tem alguns minutos, né, para encerrar. Está todo mundo com fome aqui, né? Já vamos encerrar, irmãos. A gente olhou o horário, tinha muita coisa importante para falar, não vai dar tempo. Mas agora, para os que estão casados, eu queria dizer uma coisa. Alguém aqui nasceu sabendo? Quantos nasceram sabendo? Vou abaixar minha mão. Ninguém nasceu sabendo. Alguém sabe todas as coisas? Não, a gente também não sabe todas as coisas. A gente não entra na escola para aprender a nossa profissão? Não é assim? Por que a gente não vai aprender sobre relacionamento, irmãos? Hoje tem muitas informações importantes. Você já sabe, muitos aqui já foram em encontros de casais, mas outros não foram. Irmãos, vá no encontro de casal. Encontro de casal não é para quem tem problema, não. Já viu que tem gente, não vou, não estou precisando. Não, encontro de casal é a coisa mais alegre que tem. No dia aí, Raquel, fomos no encontro de casal, a gente se divertiu, né? Falei, poxa, amor, isso está melhor do que uma viagem que a gente fizesse para qualquer outro país, outro estado. É muito bom, é divertido. Tu chega lá, quando vê acabou, você fala, acabou, que pena, é muito bom. Aqueles irmãos carinhosos, olha, Deus tem o seu dedo nesse encontro de casais com Cristo. Ele tem. Não deixa de ir. O que é que você quer falar, meu irmão? Fala. Eu queria falar o seguinte. Já ouviram falar das 5 linguagens do amor? Já ouviram falar? Quantos já ouviram falar? Ok. Alguns não já ouviram falar. Isso é o seguinte. Vou só fazer uma introdução rápida, e aí te passo para aquela partezinha. Um pesquisador americano com mais de 20 anos de pesquisa, ele percebeu que o ser humano, quando está se relacionando, ele tem como se fosse 5 linguagens de amor, ou seja, maneiras de se relacionar, como se fosse uma linguagem, que faz a pessoa estar feliz, completa, se sentir amada.
E ele descobriu que existe 5. Me ajuda aí, amor. Vamos lá, quais são as 5 linguagens do amor? É o seguinte, se eu falar uma linguagem e ele falar outra linguagem, isso me dá no casamento. Está querendo falar uma coisa, está querendo que eu fale outra, tá vendo? É assim mesmo. Então, se eu falar uma linguagem com ele e ele falar uma outra comigo, a gente não vai se entender. Por exemplo, se eu falar com ele em japonês e ele falar comigo em alemão, ele tá achando que eu estou entendendo, eu estou achando que ele está entendendo, mas ninguém está entendendo. Todo mundo está fazendo o que é melhor aqui. Eu estou falando melhor meu japonês e ele o melhor alemão dele. Só que a gente não se entende. Então, eu preciso falar a língua dele e ele precisa falar a minha língua. Então, são 5 línguas. Tem gente que é bilíngue, falam 2. Então, tem uma língua que é o toque. Tem pessoas que não conseguem ficar sem ser tocadas. Chegar em casa, fazer um cafuné, né? A linguagem do amor é a linguagem do toque. Do toque. Tem pessoas que só se sentem amadas se você tocar nela. Você pode falar outra língua, mas se não falar a linguagem dela, que deixa ela toque, satisfeita, sentir que você a ama, é toque. Tem pessoas que a linguagem do amor é toque. Tem que tocar, fazer carinho, pegar na mão. Tem outra linguagem que é palavras de afirmação. Precisa ouvir coisas boas. Meu amor, você é uma bênção na minha vida. Obrigada. Só alegria. Então, tem pessoas que precisam disso. Se a minha linguagem é palavra de afirmação e ele vier com toque, vou ficar feliz, mas não vou ficar satisfeita, porque ele não está falando a minha língua. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Tem uma outra língua que é presente. É. Toda mulher gosta de ganhar presente. Mas mesmo que não seja a nossa língua, a gente gosta de ganhar presente. É verdade. Mas essa aqui é uma língua. Tem homens que só se sentem amados se ele ganhar um presente. Não é interesse, não. Não precisa ser coisa cara, não. Não pode precisa ser cara. Uma caneta de R$1. Exato. Né? Pode ser uma flor que você arrancou no jardim. Uma flor. Despetalada. Já aconteceu. Pode ser. Pode ser que você não ganhe presente, mas você não vai ficar triste, sabe por quê? Porque não é a tua língua, não é a tua linguagem. Então, se ele não me der presente, me der só uma vez na vida, assim, tudo bem. Eu vou continuar amando porque ele está falando a minha língua, que é outra. Deu para entender? E o detalhe é o seguinte, né, Raquel? Vai continuar amando mesmo que não fale a língua, porque amor é um princípio. Pois é. Né? Mas vai estar com o sentimento lá embaixo, sem sentimento. O tanque, a gente pergunta como é que tanque está vazio. Está cheio? Às vezes eu falo, tá igual aquela terra lá do Ceará, toda seca ele. Aí eu tenho que lembrar da tua linguagem. Exato. E às vezes, irmãos, dá um trabalho falar a linguagem do outro, sabe por quê? Imagina, a vida toda falando português, de repente eu tenho que falar alemão. Eu não sei falar alemão. Eu tenho que treinar tudo de falar alemão, porque eu sei que a linguagem dela é alemão. E o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, então, tudo crê. Né? Aí, então, repetindo: palavras de afirmação, toque, presente. Outra, formas de servir, que é a minha linguagem. Então, eu gosto quando ele lava uma louça. Estou no sal, né, irmãos? Estou no sal. Então, eu gosto quando eu chego em casa, ele já arrumou a casa toda, botou tudo no lugar, ou varreu a casa, mesmo que seja meio assim, sabe como é que é? Cheio de pó, tudo bem, mas ele fez o melhor dele, mesmo que seja ele todo de tirar o lixo e levar lá para baixo. Então, ele não gosta muito e fala, tem certeza que essa linguagem é essa que vai dar trabalho? Essa é a minha linguagem. Mas... É verdade. Então, uma outra linguagem é a forma de servir. Às vezes o homem tem, tanto vale para homem e mulher, tá, irmãos? Às vezes é um homem. Às vezes ele só se sente amado quando a esposa ajuda ele a lavar o carro dele, quando ajuda a passar a roupa dele, fazer alguma coisa para ele. Aí ele se sente amado. Arrumou o prato de comida dele, ele desmanche. Então a gente tem que saber como o outro funciona, tá? Isso não é bobeira, isso é importante, né? Outra linguagem do amor que existe. Qual é que eu esqueci? Vamos lá. Assim, palavra de afirmação, né? Falar palavra de afirmação. Eu te amo, você está bonita. Você falar para o esposo, olha, você é um esposo maravilhoso. Outro detalhe, Raquel, que eu não posso esquecer. Em palavra de afirmação. Se você tem uma esposa ou um esposo que a linguagem de amor é palavra de afirmação, você não pode criticá-lo, irmãos. Você tem que ter cuidado, senão tu enche de um lado e esvazia do outro. Crítica não é bom para ninguém. Para esse, então, é um tapa na orelha, né? Então, palavra de afirmação, o toque, presente, formas de servir. E qual a outra?
Ah, qualidade de tempo. Tem pessoas que só se sente amado se você sentar do lado dela, comer uma pipoca junto. Ah, vamos comer a pipoca. Aí você senta ali e come a pipoca junto. Ela... Ou conversar. Ou conversar. Sem prestar atenção na televisão, porque homem não consegue é. fazer duas coisas ao mesmo tempo. Já perceberam isso, né? É impossível. Então, ou verdade. ele vê televisão, ou ele te dá atenção. Então você já desligou a televisão, quando- aí ele vai te dar uma atenção. Muito bem. Se a linguagem dela for qualidade de tempo, eu já sei, eu vou lá, desligo a televisão, vou comer a pipoca, aí como a pipoca. Mesmo que não seja, a gente gosta também de ser ouvido, né? Aí elas ficam felizes, vão lá nas nuvens, vão lá nas nuvens. O homem também, se for a linguagem dele. Ele fica feliz, nossa, essa mulher é a mulher mais linda do universo, como ela me ama, como ela me trata bem, só porque falou a linguagem. Então, né? o tempo está terminando. Sim. Então, essas são as 5 linguagens. Tentem descobrir qual é a sua linguagem e a do seu cônjuge. É. E converse com ele. Qual será que é a minha? Qual será que é a sua? Vocês precisam saber. Porque às vezes você está transmitindo amor, mostrando amor de uma maneira que a pessoa não está sentindo, né, aquilo que ela fica feliz. Eu sugiro vocês comprarem um livro, custa R$20, pode dividir em 6 vezes. As 5 linguagens do amor. Anote esse nome aí, 5 linguagens do amor. Kevin Leumann. Isso. Não, é o Kevin não. O Kevin é o outro. Não? Não, esqueci o nome dele. É sim. O Kevin Leumann é do Sexo Começa pela Cozinha. Ah, é. Exatamente. Anote o nome, 5 linguagens do amor. Se eu chegar em qualquer livraria, eu quero esse livro, 5 linguagens do amor. Leia com calma. Ali ele ensina você a descobrir qual é a tua linguagem e vai ensinar teu cônjuge a descobrir a dele, e aí vai ser só alegria. Tem um outro livro também que é muito interessante, que é Temperamentos Transformados. Quantos já leram Temperamentos Transformados? Escrevam Ok. aí, leiam também, que é Uma muito pessoa. interessante para a gente se conhecer. Tem aquela pessoa que é sanguínea, a flor da pele. Exatamente. Vamos entender. Irmãos, quantos aqui conhecem o seu temperamento? Quantos já fez um teste para saber o seu temperamento? Inclusive, para vocês terem noção do que, como isso é importante, hoje existe um software que consegue ver teu temperamento com 94% de precisão, em questões de segundo. E é importante você conhecer o teu temperamento, tua personalidade. Personalidade é o seguinte: cada um tem uma personalidade. Isso foi descoberto na época da Segunda Guerra, que alguns pilotos japoneses, eles, quando voavam, eles tinham uma característica, eles tinham um sucesso muito grande nas batalhas, outros não tinham. E eles descobriram, será que é pela personalidade? Eles descobriram que tem diferença de personalidades, e descobriram que tem 4 personalidades: o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático, né? Essas personalidades, esses perfis, eles têm pontos maravilhosos, características fantásticas nos seus temperamentos. Porém, tem ervas daninhas. E são essas ervas daninhas que estão lá na natureza pecaminosa desses temperamentos, que o inimigo de Deus usa para jogar um contra o outro. Por exemplo, que o nosso tempo já está acabando. Já acabou, na verdade. Por exemplo, eu comprei um vestido, mulheres. Não, porque mulheres, eu comprei um vestido maravilhoso. Sabe aquela coisa que você fala assim: eu vou comprar esse vestido branco, comprido, lindo. Eu falei, já pensou quando eu colocar, vou descer as escadas lá da sala toda, né? Meu marido vai olhar e falar assim: ai, amor, você está tão bonita, né? Aí esperei o dia certo para colocar aquele vestido. Aí eu toda felizinha, né? Desci as escadas lá de casa, ele no sofá sentado assim, né? De frente, assim. Aí eu desci, amor, como é que tô? Tá bonita ele? O que você falou? Pode pedir ajuda aos universitários. Diz que eles não vão acreditar. Falei, amor, isso está parecendo uma roupa de candomblé. Aí eu parei assim, pensei, falei, ainda bem que eu não sou melancólica, porque eu ia ficar magoada. De manjar, falei, parece uma roupa de manjar. Aí eu falei, ainda bem que eu pensei, né? Aí eu, amor, olha só, voltando a fita. Eu fui numa loja toda feliz, comprei um vestido lindo, gastei meu dinheirinho, pensei assim, eu vou descer aquelas. Aí expliquei para ele se colocar no meu lugar. Aí eu desci as escadas toda feliz para te mostrar, e você pegou e falou isso. Aí ele começou a rir sem parar. Ele, amor, é mesmo?
Eu nem tinha percebido. Pois é. Então eu vou voltar à cena, tá? Aí subi as escadas de novo, descer. A mãe, ai que linda! Você tá linda, obrigada. Aí disse, abraço, o beijo acabou. Porque se eu fosse ficar magoada, triste, não sei o que, não ia dar certo. O melancólico tem que ter cuidado, porque o melancólico, no perfil dele, a natureza pecaminosa dele guarda mágoa. E Satanás sabe que ele é melancólico, fala, vamos fazer mágoa, ele vai ficar ali remoendo, vai passar ano, ele vai puxar aquele assunto. O melancólico tem que deixar Jesus entrar e tirar a mágoa. A mágoa é um veneno que a gente toma querendo que eu morra. A mágoa é uma arma do inimigo, não pode deixar. E ela me entendendo, ela sabe que eu sou muito brincalhão. Quando ele desceu, ele está parecendo um vestido de mãe já. Ela já está me zoando, né? Ele foi pro plantão, e às 6 horas da manhã. Isso é outra história, né, meu irmão? Tudo bem, pode ficar. Eu falei de propósito para vocês virem à tarde para poderem ouvir outras experiências muito interessantes. Essa foi uma outra história, hein, também. Vou contar essa aqui rápido para a gente encerrar. Homem e mulher é diferente, irmãos. Homem, vocês já estudaram, já sabem, o cérebro do homem funciona diferente do cérebro da mulher. Até a visão. Mulher está olhando para frente, mas está olhando tudo do lado. Cuidado, hein, rapaziada. Sabe tudo. Tá olhando que ela está te filmando, ela está te filmando. A mulher está olhando para frente, mas está vendo os lados todinho, com maior precisão. Quando está olhando para frente e vê, a mulher vê de lado. A visão dela é impressionante. É pior do que de águia. O do homem só vê ao longo. Ele vê ao longo, né? Então, por isso que aquela historinha que todo mundo já está careca de observar que o homem chega, cadê aquela coisa que estava aqui no armário? Ela está aí. Eu não estou achando, está aí. Não está aqui, você tirou, não sei o que, está aí. Aí a mulher vem, está aqui, toma. Ué, estava aqui? Não tinha visto não. Porque lá na cara ele não enxerga. A mulher enxerga bem de perto e do lado. O homem não enxerga bem de longe. Então tem muitos casais que não sabem as diferenças dos homens e das mulheres. Um dia desse a minha esposa, eu ia dar um plantão de 24 horas, a minha esposa toda feliz de manhã, levantou cedo, preparou o meu o lanche, né, que eu ia comer lá no hospital mesmo, o dia todo, o dia inteiro e tal. E eu levantei. Acordei antes dele, 5 e pouco da manhã, fui lá, peguei e falei assim, vou pegar minha bolsa térmica que eu nunca usei, linda, e vou emprestar para ele, né? Já pensou chegar todo com aquela bolsa térmica linda? Aí fui, peguei, fiz o almoço, o lanche e sobremesa, não sei o que, e botei dentro da bolsa. Falei, vou botar aqui bem no meio da escada para ele ver, né? Que senão ele pode passar direto. Vou botar aqui para ele ver a minha bolsa. Botei, fui para a cozinha toda feliz pelo café da manhã dele, não sei o que, para dar um beijo nele para ele embora. Aí ele desce assim, passa assim. Amor, tá pensando que eu vou com aquilo ali? Aqui, trouxe minha mochila, não vou com aquilo não. Bota aqui na mochila. O que acontece? Eu não sei o que aconteceu, foi tão rápido. O que aconteceu? Imagina a cena, irmão. Eu expliquei para ela, irmão, não fica chateada não. Imagina entrar numa recepção do hospital, todo lá arrumadinho, com aquela bolsinha de piquenique. O que vão pensar de mim, meu amor? Aí ela, eu não tinha pensado nisso. Falei, então vamos botar isso aqui dentro. E ele não percebeu, eu vou com o quê? Eu vou com minha mochila preta, não sei o que, jogou na mochila horrorosa. Aí ele foi tomar banho e eu fiquei. Aí eu comecei a analisar tudo o que estava acontecendo, aí eu comecei a rir. Aí eu fui lá na porta do banheiro, amor, olha só, eu pensei isso, olha que lindo, não sei o que. Aí ele começou a rir lá no chuveiro, eu comecei, já mudei, amor, já vai com a tua mochila preta. É verdade, irmãos. Pena que o tempo não permite. Nós vamos ter que encerrar, que eu sei que já vi estômagos roncando aí, não sei se era baixo, né? Mas nós vamos ter que encerrar. Nós teríamos muitas mensagens para falar, porque olha, mas busca ao Senhor, busca esses assuntos, porque Deus manda a palavra dele para nos sarar e nos libertar. Muitas pessoas tiveram o privilégio de ouvir essas coisas e tomaram decisões na sua vida que trouxe consequências tão terríveis, tanto sofrimento para eles, porque a opção do inimigo é separa, arruma outra. Trocar de companheiro é trocar de problema, e às vezes para um pior. Às vezes a gente olha para o outro e fala, se aquela esposa fosse a minha, eu ia ser feliz. A minha não presta. A gente acha sempre que a grama do outro é mais verde, mas quando vai comer a grama, é grama. É grama. Não percebe que é grama. E essas ciladas, esses sonhos, esses devaneios, vai enganando milhões e milhões de pessoas boas, maravilhosas, que Jesus morreu para salvá-las. Davi foi um homem que gostava de estar na igreja, gostava de trabalhar, de fazer o trabalho de Deus. Venceu várias guerras, várias batalhas,
Foi um homem, quando estava nesse auge, foi um homem que Deus falou: poxa, esse homem é segundo o meu coração. Mas teve um momento da vida de Davi que ele começou a prosperar. Eu gostaria de ler essa passagem aqui, que muitas pessoas não entendem. E a inspiração fala algo aqui que um dia eu me surpreendi, porque eu já vi muitos sermões dizendo assim: Davi pecou, adulterou, matou e era um homem segundo o coração de Deus. Mas um dia eu levei um susto, porque a palavra de Deus fala diferente. A palavra de Deus fala diferente. Abre aqui. A palavra de Deus fala diferente. Diz a serva de Deus que ela fala de maneira bem clara: o Senhor me falou que Davi foi chamado homem segundo o coração dele antes. E ela vem comentando que durante séculos os críticos, os céticos, os inimigos da palavra de Deus usaram a história de Davi para dizer que Deus justificou todo aquele pecado. E ela fala que Deus não justificou. Deus não justificou. Eu vou ler aqui para a gente entender. Foi-me mostrado que Deus identificou a Davi como um homem segundo seu coração, enquanto ele era puro e andava nos caminhos do Senhor. Quando Davi se afastou de Deus, maculando o virtuoso caráter com seus crimes, não foi mais considerado um homem segundo o coração de Deus. Deus não justificou de maneira alguma os pecados dele. Antes enviou Natã, seu profeta, com terríveis denúncias contra Davi, pois este transgredira o mandamento do Senhor. Deus mostrou o desprazer que sentia diante da pluralidade de esposas de Davi, ao visitá-lo com seus juízos e permitir que os seus males se erguessem contra ele do interior da sua própria casa. A terrível calamidade de Deus que Deus permitiu sobreviesse a Davi, que outrora foi identificado como um homem segundo o coração de Deus, em virtude da sua integridade. É uma evidência para as gerações posteriores de que Deus jamais justificará a quem quer que transgrida os seus mandamentos, mas que certamente punirá o culpado, não importando quão justo e favorecido por Deus tenha sido, enquanto com pureza de coração seguia o Senhor. Quando o justo se afasta de sua retidão para contemplar a maldade, seu passado de retidão não o salvará da ira de Deus, de um Deus justo e santo. Duro, né? Sabe por quê? Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus amou Davi. Diz aqui na outra passagem que Deus, porque Davi se arrependeu. Você já estudou o arrependimento de Davi? Davi, deixa eu ler esse pedaço aqui. É rapidinho, eu não quero falar minhas palavras, mas porque o arrependimento de Davi é muito profundo. Nós somos pecadores ou não somos? Somos iguais a Davi, mas nós temos que cair em si, irmãos, porque o pecado ele vem para matar, destruir, trazer sofrimento. Davi, quando Natã falou para ele, como se ele estivesse num sonho e de repente ele caiu em si. Ele viu como ele tinha pecado, ele viu a natureza do pecado, quão terrível é. Porque o adultério, para quem adultera, é doce, mas para quando o Espírito Santo chega, fala ao coração, ele vê: caramba, que coisa horrível o adultério. O que eu fiz com meu esposo? O que eu fiz com a minha esposa? Davi caiu em si e ele se arrependeu, falou: Senhor Deus, eu estou aqui, faça o que o Senhor quiser. Se Deus falasse: olha Davi, devolve Betseba para o marido dela, ele devolveria. Acaba o teu relacionamento com ela, esse é adultério, você está levando milhões a fazer esse caminho, a tirar de descrédito toda a palavra de Deus. Ele faria. Que Davi, quando se arrependeu, ele não estava mais preocupado com ele. O ego, ele deixou Deus matar o ego dele. Betseba ficou viúva, né? Olha que coisa terrível. Um pecado leva a um outro, e a um outro, e a um outro. O pecado é terrível, irmãos. Por isso que Jesus veio salvar o pecador. Deus falou para Davi: olha, como você se arrependeu, a minha ira não cairá toda sobre você. Deus teve misericórdia de Davi, porque ele se arrependeu. Deus perdoou Davi.
Perdoou Davi de tal maneira que Davi voltou a ter a alegria da salvação. Davi novamente pôde cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, e ele viu quão terrível o pecado. Irmãos, os relacionamentos, o inimigo tem sugerido adultério, separação como se fosse a solução dos problemas, mas é uma cachoeira com um buraco sem fundo. Eu não sei quem é você, eu não sei com quem que eu estou falando nessa manhã, mas se você está naquela etapa que já detonou a esposa, o esposo, lembra do arrependimento da vida, do amor de Deus, volte, não tenha vergonha de voltar não. Teve vergonha de chegar para tua esposa e falar: eu errei mesmo, e você me perdoa. Talvez ela esteja aguardando isso, talvez ela esteja dolorida, mas talvez ela esteja aguardando isso. O seu esposo: você me perdoa? Deixa Deus trabalhar na sua vida, não endureça o seu coração, não endureça. Deus quer resgatar. Talvez nessa manhã eu esteja falando por uma esposa que foi abandonada pelo seu esposo, ou um esposo que foi abandonado pelo seu esposo, está ali sofrendo, não consegue esquecer, e ele já seguiu outro rumo, e ela está ali remoendo a dor. Deixa Deus te sarar, deixa Deus te curar, deixa Deus fazer você esquecer. Deus é capaz de renovar toda a sua vida, toda, fazer tudo novinho, zerinho, a coisa mais linda que tiver. Eu queria nesse momento renovar os votos de todos que estão aqui, votos daqueles que estão sozinhos e querem voltar, votos daqueles que estão juntos querem melhorar, que entender que Deus é um Deus de amor. Aqui é um hospital e Ele tem um remédio, a fórmula certa para cada caso é um caso, e Deus é o médico dos médicos. O quarteto irá cantar, vai cantar sobre a preciosa graça de Deus. E agora, quando o quarteto estiver cantando, tome a decisão, fique em pé. Eu sei que é difícil, mas fique em pé. Nós somos iguais, somos pecadores. Se você quiser chegar aqui na frente, chega. Nós vamos clamar ao Senhor Jesus: Senhor, ajude a gente a estarmos firmes até a tua volta, a estudarmos mais, a aprendermos mais, a quebrar o meu coração, a minha alma. Ó Senhor Jesus, eu quero voltar para a tua casa, teus braços, quero andar no teu caminho, quero fazer como Davi, quero me arrepender como Davi, quero ter a alegria da salvação como Davi. Salvação ao Deus.
Proteja cada pessoa que hoje houve libertação. Muito obrigada, Senhor, porque estamos na sua casa. Ajuda-nos, Senhor, a termos mais paciência com o nosso cônjuge, a aprender dele, da sua personalidade, a sermos humildes, que o eu morra e que a gente possa estar mais em comunhão contigo, para que o Senhor possa falar conosco e fazer com que o nosso lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, o lugar mais feliz, de refúgio para a gente. Nos abençoe, abençoe a cada um que vai voltar para a sua casa e tragam o Senhor às 17 horas. Em nome de Jesus, amém.